Oi, gente! Esse é o terceiro e o último vídeo da série A Queda do Homem. Então, no primeiro vídeo, nós falamos de fato sobre a queda do homem, sobre a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. No segundo vídeo, nós falamos como o diabo age na nossa mente, como ele atua no nosso pensamento. E hoje nós vamos falar sobre a nossa natureza humana. Em qual posição nós estamos hoje? Depois que você sair desse vídeo, você clica na descrição que você vai poder assistir a parte 1 e a parte 2 desse assunto, tá certo? Se você tem interesse em aprender mais sobre a palavra do Senhor, se você tem questões, questionamentos, dúvidas que muitas vezes não são sanados na igreja, esse canal é para você. Então eu te convido a se inscrever no canal, a apertar o botão de curtir, porque assim o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele envia para mais pessoas. Então, bora lá para o assunto desse vídeo. Para falarmos sobre a nossa natureza humana, eu vou ler em Romanos 7. Agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido, enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre dessa lei e não cometerá adultério ao se casar novamente. Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei, quando morreram com Cristo e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Então aqui Paulo ele usa a ilustração do casamento e ele diz que nós morremos para o poder da lei. Quando que a lei tem poder sobre nós? Quando nós somos guiados pela nossa natureza humana. Por quê? Porque em Adão todos nós pecamos e condenamos a nossa natureza humana à morte. Então, todo aquele que é guiado pela sua natureza humana não pode agradar a Deus e está debaixo da lei de Deus. Logo, por estar debaixo das leis de Deus, está acusado. É uma pessoa acusada, porque a nossa natureza humana, ela é inimiga de Deus. A gente vai ver aqui mais embaixo falando sobre isso. Vamos continuar lendo. Quando éramos controlados pela natureza humana, desejos pecaminosos atuavam dentro de nós, e a lei despertava esses desejos maus, que produziam uma colheita de obras pecaminosas, cujo resultado era a morte. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo à letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Então, o que está falando aqui? Quando Jesus ele morre, nós que agora cremos em Jesus, nós morremos juntamente com Cristo e nós nascemos para uma nova vida. Então agora nós não estamos mais na natureza humana pecaminosa de Adão, mas agora nós temos uma nova natureza e nós estamos no que é chamado de o segundo Adão, que é Cristo. Então Jesus ele é o segundo Adão. Em Adão todos nós pecamos e em Jesus muitos têm salvação. Todos que creem, todos que querem têm salvação, têm direito a uma nova chance, a uma reconciliação com Deus. Então é isso que Paulo está falando. Agora nós morremos para a nossa natureza humana e agora nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo não está mais presa à lei, mas agora, porque Cristo morreu e a morte não teve poder sobre ele, porque ele nunca pecou, então nós que estamos em Cristo, que nascemos em Cristo pela fé, nós somos considerados justos, justificados, não porque cumprimos as leis de Deus, mas porque nós temos fé que Jesus Cristo, que é o segundo Adão, perceba que se em Adão todos nós pecamos, em Jesus todos nós que queremos, tá certo? Que cremos em Cristo, somos justificados. Todos nós cumprimos as justas exigências da lei.
em Cristo, que é o segundo Adão. Então, quando você entende dessa forma, quando você tem essa visão, fica mais fácil de você entender quem você é no reino de Deus, em qual posição você está. E quando você entende, quando você crê da maneira correta, o inimigo não tem como te acusar. O inimigo não tem como te levar a uma falsa fé, a uma meia-verdade. Então a gente precisa entender quem nós somos, em qual posição nós estamos. Nós ainda somos considerados culpados diante de Deus? Não, nós somos considerados justos. A Bíblia fala que nós temos paz com Deus. Deus não está irado conosco. Nós estamos em paz com Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê um justo, um justificado pelo sangue de Jesus. Olha como é poderoso isso. Olha como é rico isso. Aqui no versículo 7 vai dizer assim: por acaso eu estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: que o pecado usa as leis de Deus que são boas para despertar dentro de nós todo tipo de desejo cobiçoso. Quando a lei diz não cobice, o pecado se aproveita das leis de Deus e desperta dentro de nós o desejo de cobiça. Olha o que diz em Romanos 5:20. A lei foi concedida para que todos reconhecessem a gravidade do seu pecado. Então, quando nós olhamos para as leis de Deus, nós nos deparamos com o nosso pecado. Nós percebemos que nós somos incapazes de seguir as leis de Deus, de alcançar o padrão de Deus com as nossas forças, com a nossa natureza humana. E lá em Romanos 10:4 diz assim: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Então, quando eu olho para a lei, eu percebo que eu sou incapaz de cumprir, que eu sou pecador, que há uma guerra, aqui em Romanos 7 diz que há uma guerra entre a minha natureza humana e entre as leis de Deus. Porque eu quero fazer o que é bom, mas dentro de mim há uma outra lei, que é a lei do pecado. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo. Então, quando eu me deparo com as leis, eu percebo a minha incapacidade e ela aponta para Cristo. Olha o que está dizendo aqui, que o propósito da lei é Cristo. Então, quando eu olho para a lei, eu encontro Cristo. Eu percebo que eu preciso de um Salvador, que é Jesus. Porque ele viveu nessa terra e não pecou. Pecar é o quê? Errar o alvo. Pecar é o quê? Descumprimento de lei. E Jesus, a morte não teve poder sobre ele, por quê? Porque ele não pecou. Se Jesus tivesse pecado, ele não teria o poder de ressuscitar, ele não teria como ter ressuscitado. Mas porque ele viveu uma vida aqui nessa terra e não pecou, a morte não teve poder sobre ele. No versículo 9 diz assim: houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos e justos e bons são os seus mandamentos. Então aqui ele diz assim: quando eu tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Como que o pecado ganhou vida? Lá em Adão, o que que a Bíblia fala? Que Eva olhou. Quando Eva olha o fruto induzido pela serpente, que é Satanás, ela deseja o fruto. Após ela olhar, ela deseja o fruto. E depois que ela deseja, a Bíblia fala que ela toma o fruto na mão e come. E aí, quando Jesus vem, ele diz assim: que se você apenas olhar para uma mulher e a desejá-la em seu coração, você já pecou, você já adulterou com ela. Então esse é o problema do coração do homem. Por isso que uma das promessas é que Deus nos daria um novo coração e colocaria dentro de nós o seu espírito. Então a circuncisão agora não é mais a circuncisão na carne, mas é uma circuncisão de um novo coração. É uma transformação. E as leis de Deus pode gerar dois tipos de pessoas. Uma,
Aqui reconhece que é incapaz de cumprir as leis de Deus e que precisa de um Salvador, e a outra é aquela que se torna como os fariseus, que acha que cumpre as leis de Deus, mas de fato não cumpre. Então isso é chamado de quê? De hipocrisia. E isso é o que nos afasta de Deus, a hipocrisia, de achar que você é bom, de achar que você é capaz. E quando você acredita que você é capaz, você rejeita a obra de Cristo. Porque a todo tempo você acha que você consegue cumprir. A todo tempo você se acha melhor do que os outros. Não, eu sou melhor. Eu dou o meu dízimo, eu vou na igreja segunda, quarta, quinta, sexta. Olha como eu sou bom, eu faço obra de caridade, né? Então, quando você quer viver uma vida com Deus, com base nas leis de Deus e não em Cristo, quando você perde Cristo de vista, quando você tira Cristo do centro, né? A Bíblia fala que Cristo tem que ser o alicerce da nossa vida. Então, quando você tira Cristo do alicerce da sua vida, você passa a viver com base nas suas obras. E Cristo, sem você perceber, vai ficando de lado. O que mais conta é o que você faz, porque Deus ele te ouve pelas horas que você orou, pelo tempo que você jejuou. Não é mais pela obra de Cristo. Então você percebe a hipocrisia, o engano, o que você achar que você cumpre as leis de Deus, que Deus te aceita por isso, porque você é bom, porque você realiza grandes obras aqui nessa terra. Você percebe que você, com essa atitude, você rejeita a obra de Cristo na cruz? E muitas pessoas agem dessa forma sem perceber. Agora vamos ler aqui em Romanos 8. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Olha que riqueza que está escrito aqui. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque Deus fez o que a nossa natureza humana era incapaz de fazer. Então ele enviou o seu filho na semelhança da nossa natureza humana e assim ele foi apresentado como sacrifício pelos nossos pecados. E com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então, somente Jesus, sendo Deus, ele poderia vencer a nossa natureza humana. Isso é muito importante de nós entendermos, que Jesus é Deus e que ele tomou parte na nossa natureza humana. O Criador se fez carne, o Criador se tornou criação para nos resgatar, para nos salvar, para nos libertar do nosso próprio erro. E isso é importante de nós entendermos porque tudo converge em Jesus. Tudo converge em Cristo. Então nós precisamos entender quem Cristo é, a importância de Jesus, porque muitas pessoas pensam que Jesus é uma segunda linha, de segunda linha, é uma imitação de Deus ou está abaixo de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Jesus, ele é Deus. E todo aquele que não crê que Jesus é Deus está de fato acreditando, está de fato confiando no anticristo. Então, olha a importância, porque toda a nossa vida está ligada a Jesus, está ligada à sua obra na cruz, que é o segundo Adão. Então, a gente precisa entender que nós que estamos agora em Cristo, não estamos mais em Adão. Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. E esse Espírito clama dentro de nós: Abba, Pai. Nós somos filhos de Deus por adoção, por meio daquilo que Cristo fez naquela cruz. Aqui mais para baixo vai dizer assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois
A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E Paulo ele faz um apelo para que nós, que agora estamos em Cristo, não sejamos mais guiados pela nossa natureza humana. Então, é uma questão de posicionamento. É uma questão de decisão. Eu decido ser guiada pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu decido mortificar as obras da minha carne, porque eu já estou crucificada em Cristo, como está escrito nas Escrituras. E aqui ele diz: permitir que a natureza governe a sua mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito Santo governe a sua mente resulta em vida. Mais uma vez, um entendimento sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre dominar os nossos pensamentos, mas com base nas Escrituras, com base na verdade, seguindo a palavra de Deus e o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos leva a toda a verdade e que destrói as mentiras de Satanás e até mesmo as obras da nossa carne. E nós vemos, desde Adão, uma insatisfação do ser humano com a sua natureza humana, com quem ele é. Quando Adão peca, a primeira coisa que Adão e Eva percebem é o seu corpo, é a sua nudez. Eles percebem a sua fragilidade. Assim como está escrito aqui, o pecado os enganou. Eles achando que iriam adquirir sabedoria, ao invés disso, o que eles conseguiram foi a morte. E nós não somos totalmente, plenamente felizes com quem nós somos, com a nossa natureza humana. Hoje em dia nós vemos aí muitas pessoas tentando conquistar o corpo perfeito, muitas aplicações no rosto para tirar as rugas, para ter o rosto que a pessoa acha que é o adequado. E muitas pessoas, quando entram nesse processo, não param mais, porque o ser humano nunca vai estar feliz com quem ele é, nunca vai estar totalmente, plenamente feliz. Sempre vai ter uma coisa ali que ele não vai gostar. E nós vemos também que nós estamos lutando contra a ordem da nossa natureza humana, que é a morte. Nós estamos de fato envelhecendo e nos preparando para morrer, o nosso corpo. E nós lutamos contra isso. Muitas pessoas lutam contra isso, contra a lei da gravidade, né? Tudo vai cair, tudo vai ficar cheio de ruguinha, os cabelinhos brancos. Uma vez eu assisti um vídeo do Adalto Lourenço, ele falando sobre essa questão dos homossexuais, e ele falou: eu entendo eles, porque eu também queria ter outro corpo, eu também queria ser outro. Eu queria ser alguém mais parecido com Cristo. Esse é o desejo do nosso coração. Ser alguém mais parecido com Deus. Ser mais parecido com o nosso Criador. Então, todos nós estamos passando por esse processo de sofrer com quem nós somos, de sofrer com a nossa natureza humana. Assim como Paulo diz, eu queria fazer a coisa certa, mas eu não consigo. Então, é uma luta com a nossa natureza humana. E muitos se perdem nessa luta. Nós vemos essa questão até mesmo das leis de Deus, de tentar seguir as leis de Deus com base na sua força, de tentar alcançar as leis de Deus com base na sua obra, na sua força, na força do seu braço. Então, todos nós não somos plenamente felizes com quem nós somos. Gostaríamos de ser outro. Gostaríamos de ter um corpo incorruptível, né? Mas porque nós entregamos o nosso corpo ao pecado, hoje nós colhemos os frutos. E o ser humano está sempre em busca de mais. A gente pensa assim: ai, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser melhor, ou eu vou ser feliz. Quando eu tiver o casamento perfeito, tudo vai ficar bem. Quando eu tiver X de dinheiro, aí sim eu vou ficar em paz. Mas nós vemos com as pessoas que já chegaram lá que não é assim. Que quanto mais dinheiro elas têm, mais elas querem, mais elas buscam mais. Então o ser humano está sempre em busca desse algo a mais, sempre se enganando, achando que o que ele precisa é se cercar de mais coisas. Percebe como o ser humano ele é frágil, ele precisa de muitas roupas, ele precisa de muitos sapatos,
O ser humano ele precisa se cercar de coisas para ele se sentir bem, se sentir protegido. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais ele tem, mais ele quer. Agora eu vou ler aqui com vocês Gálatas 5, que a gente vai ver aqui quais são os frutos da nossa natureza humana, das obras da nossa natureza humana. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto o que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que eu disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, nós podemos ver aqui claramente, são claros os resultados das nossas obras, da nossa natureza humana. E aqui em Gálatas está dizendo que aqueles que seguem a natureza humana não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não estão em Cristo. Porque estão ainda segundo a ordem de Adão, estão ainda sendo guiados pelo pecado e estão debaixo das leis de Deus. E um dos frutos do Espírito que me chama a atenção é o domínio próprio, a questão de você se dominar, de você se posicionar no lugar certo. Então você tem o domínio sobre o seu corpo, o domínio sobre as suas decisões, sobre o pecado. E aí você deve estar se perguntando, tá, eu entendi, mas se eu sou liberta, se Cristo fez tudo novo, se eu sou filha de Deus, por que que eu ainda estou nessa natureza humana? E a resposta está lá em Romanos 8, 22, que eu vou ler aqui agora com você. Pois sabemos que até agora toda a criação geme, como em dores de parto, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos dos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Aqui está dizendo que nós estamos gemendo como em dores de parto e estamos aguardando a redenção do nosso corpo. A Bíblia fala que toda a criação está ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós estamos aguardando o quê? Nós estamos aguardando a segunda volta de Jesus e nós veremos quem de fato nós somos. E o que fala aqui? Que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Quando nós fomos salvos, olha que lindo, nós já somos salvos. Quando nós fomos salvos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o quê? Que é a garantia de que nós receberemos a redenção do nosso corpo, de que nós um dia nos encontraremos com o nosso Salvador, com o nosso Criador. E então nós seremos quem de fato nós nascemos para ser. Para fechar esse vídeo, em Romanos 7, 24. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta está nele. Você não está aqui sofrendo sozinho, porque Jesus pagou o preço pelo seu pecado. E a redenção desse corpo mortal está em Jesus Cristo. Está no segundo Adão, que é Cristo, no homem perfeito que viveu nessa terra e que não pecou, porque ele era Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é o nosso Senhor. Então nós estamos esperando com confiança e pacientemente naquele que é fiel, naquele que não muda de ideia, e nós estamos aguardando. Assim como eles aguardavam que viria o Messias, o libertador, nós estamos aguardando agora o leão voltar.
Nós estamos aguardando Jesus Cristo voltar e tomar aquilo que é dele. A terra é do Senhor, nós somos dele. A resposta está nele.